E aí, galerinha, a nossa aula de hoje ela vai ser sobre espelhos esféricos e é revisão para a nossa avaliação. Então, bastante atenção para esse conteúdo. Os espelhos esféricos. Nós temos os espelhos chamados de espelhos côncavos e convexos, ok? O espelho côncavo aqui, ó, ele é representado da seguinte forma, ó. Se a parte refletora for a de dentro, imagine uma colher bem polida. Se a parte refletora é a de dentro, isso aqui é um espelho côncavo. Já se a parte refletora for essa de fora, isso aqui nós vamos ter o chamado espelho convexo, ok? Então essa é a diferença, parte de dentro côncavo e a parte de fora convexo. Esse é o exemplo do convexo, a parte refletora de fora, tranquilo? Beleza. Então nós temos aqui ó, uma representação do espelho esférico. Nesse caso aqui é um espelho côncavo, porque sempre que vier representado aqui, ó, esses traçozinhos aqui, ó, ele está indicando que essa parte aqui são as costas do espelho. Se esses traços fosse aqui para dentro, isso aqui seria as costas do espelho e a parte refletora era essa. Mas como está dizendo que é aqui fora, então a parte refletora é essa de dentro. Então isso aqui é um espelho côncavo e nós temos as seguintes partes, ó. Bem aqui no espelho nós temos o vértice do espelho, ok? O vértice do espelho. Como isso aqui é uma esfera, se nós continuássemos aqui, ó, traçando essa esfera, nós sabemos aqui, ó, tentar fazer aqui não vai ficar muito legal, né? Mas nós temos aqui uma esfera. No meio da esfera aqui, ó, puxando até a extremidade, nós temos o raio da esfera. E o raio da esfera, como isso aqui é um espelho, isso aqui está cortado, né? O exemplo está espelhado somente essa partezinha aqui, ó. Então nós temos que o centro, ele é a medida aqui do raio do espelho, certo? O raio de curvatura é da medida do centro. Então isso aqui ó, nós chamamos de centro do espelho esférico. E entre o centro e o vértice nós temos o chamado foco. O foco ele está bem na metade, certo? Dessa distância aqui para essa outra. Então nós temos o vértice, o foco e o centro. Beleza. O que você tem que saber aqui, ó? Esse eixozinho aqui, ó, esse eixo aqui ele é chamado de eixo principal. Eixo principal. Então, vértice, foco, centro e eixo principal. Então, a característica aqui, ó, dos raios de luz, ó, quando eles incidem em um espelho esférico côncavo, né? Ou convexo também, ó. Todos os raios que incidem paralelo ao eixo principal, ele vai ser refletido passando pelo foco. Então, lembra disso aí. Todo raio que incide paralelo reflete no foco. Então, uma aplicação disso daí, ó, nós temos os fornos solares. Então, em locais, né, alguns locais em sertão, onde o sol ele é escaldante, né, e para economizar também gás ou lenha, essas coisas assim, muitos gostam de fazer um forno solar. Então, você pode fazer na sua casa também, pega aí uma antena parabólica que vocês não usem mais e tenta espelhar de alguma forma. E quando você faz isso, ó, os raios de luz que incidem paralelo, eles vão ser refletidos no foco. Incidiu paralelo, vai ser refletido no foco. Então nós vamos ter um acúmulo de raios de luz incidido aqui, ó. Então com isso você pode cozinhar um ovo, assar uma linguiça aí, seja o que for. Tranquilo? Então todo raio de luz que incide paralelo é refletido no foco. É por isso que as antenas parabólicas, as antenas da Sky aí, talvez aí da sua casa, bem no centro aqui, ó, bem no centro não, bem nesse localzinho aqui que é o foco, né? Bem aqui é colocado o receptor. Por que ele é colocado aqui? Porque as ondas elas vão vir e ao incidir vão ser refletidas no foco. Então, incidir paralelo é sempre refletido no foco. E o inverso também ocorre, ó. Aqui, ó, se um raio incidir passando pelo foco, ele vai ser refletido paralelo. Então, incidiu paralelo, reflete no foco. E se incidiu passando pelo foco, vai ser refletido paralelo. Um exemplo aqui, ó. Como é que funciona uma lanterna ou um refletor? O raio de luz, ó, ele sai dessa região. Essa luz ela tem que estar no foco. Tem que estar no foco desse espelho, ó. Por que que tem que estar no foco? Porque vai sair do foco e quando sai do foco é refletido paralelo. Beleza? Saiu do foco é refletido paralelo. Tranquilo?
No centro de curvatura, ó, todo raio de luz que incide passando pelo centro, ele vai ser refletido voltando pelo centro. Então, foi pelo centro, volta pelo centro, certo? Então, só lembrando, paralelo vai ser refletido no foco. Se for pelo foco, sai paralelo. Se incidir no centro, volta pelo centro. E se incidir no vértice, vai ser refletido, ó, formando o mesmo ângulo com o eixo principal. Tranquilo? No vértice, ó, forma o mesmo ângulo com o eixo principal. Então, aí, ó, o exemplo, ó, se fosse no espelho convexo, ó, incidir aqui e ia refletir da mesma forma, ó, formando um ângulozinho aí. Beleza? Agora nós vamos ver a formação de imagens, é onde as nossas questões serão mais exigentes, certo? Na formação de imagens. É o seguinte, nós temos o espelho côncavo e no espelho côncavo nós vamos ter 5 tipos de imagem, certo? Então lembra aqui, ó, espelho côncavo nós vamos ter 5 tipos de imagem. Beleza. Então como que será? Ó, o primeiro caso será quando um objeto estiver diante de um espelho côncavo e ele for colocado depois do centro. O segundo caso é quando ele for colocado em cima do centro. O terceiro caso é entre o centro e o foco. O quarto caso é no foco. E o quinto caso entre o foco e o vértice. Então são esses aí os casos. E o sexto e último caso vai ser aqui. E esse sexto caso é do espelho convexo, ó. Ou seja, o espelho convexo ele tem apenas um caso. Ou seja, quando ele for colocado aqui, vai ter um tipo de imagem. Diante do espelho côncavo, ele vai ter 5 tipos de imagem, dependendo de onde ele for colocado. Beleza, o primeiro caso aqui, ó, o objeto foi colocado aqui antes do centro. Ó. Um raio de luz incide paralelo, reflete no foco. Incidiu pelo foco, volta paralelo. Perceba que bem aqui, ó, tem a união dos raios de luz. E bem aqui nós vamos ter outra união, é onde vai ser formado a imagem, certo? É onde vai ser formada a imagem. Deixa eu só apagar isso aqui. Então vamos lá. Pessoal, vocês vão ouvir aí um galo, vocês vão ouvir aí talvez gato aí também fazendo zoada, né? Aí de boa aí, vai dar certo. Então vamos aqui. O raio incidiu paralelo, voltou no foco, incidiu pelo foco, voltou paralelo, e bem aqui a união, ó. Perceba que aqui está para baixo do eixo principal, aqui está para cima. Ou seja, a imagem ela vai ser formada de cabeça para baixo. Então se você pegar uma colher aí na sua casa bem polida, e você se olhar diante dessa parte aqui da colher, essa parte aqui aberta, e você afastar um pouco, ó, depois que você fique com a sua... Por exemplo, o seu nariz, a sua boca, você está depois do centro de curvatura, você vai formar uma imagem, ó, invertida e menor do que o objeto. Então, quais são as características dessa imagem? Ela é uma imagem real. O que é uma imagem real? Formada aqui, ó, antes do espelho. Se for formada depois do espelho, é uma imagem virtual. Antes do espelho real, depois virtual. Um exemplo de imagem real, pessoal, é aquilo que é projetado... Exemplo, na sala de vocês tem a lousa e o professor leva um projetor e ele projeta aqui essa imagem. Se você colocar a mão aqui na frente dessa imagem, entre a parede e o projetor, você vai conseguir barrar a luz que chega lá na parede ou na lousa. Porque você vai estar pegando na imagem. Então, essa imagem real a gente pode tocar nela. Outra característica dessa imagem, ela é invertida, ou seja, de cabeça para baixo, e ela é menor do que o objeto. Então, o primeiro caso, pessoal, ela é real, invertida e menor. Nós vamos tentar lembrar assim, ó, como Ri menor, que é para no final a gente cantar uma músicazinha e decorar. O primeiro caso é Ri menor, beleza? Primeiro caso, Ri menor, real, invertida e menor. Segundo caso, aí o exemplo, né, ó, um objeto diante de um espelho côncavo e a imagem ela fica ali, não está muito legal para ver, mas ela fica de cabeça para baixo e menor, ou seja, invertida, né? Segundo caso, agora o objeto no centro, ó, o raio incide paralelo, reflete no foco, incide pelo foco e volta paralelo. Então bem aqui é a união, então a imagem ela vai ser, ó, invertida de cabeça para baixo
E perceba que ela é do mesmo tamanho do objeto. E ela é real, de novo, ó, formada aqui, ó, antes do espelho. Certo? Então é uma imagem real, é uma imagem invertida e é uma imagem igual no tamanho. Então nós vamos chamar de ri igual. Beleza, vamos para a próxima. Tá aí, ó, o objeto reflete, ó, do mesmo tamanhozinho. Beleza? Do mesmo tamanhozinho aí. Vamos lá para o terceiro caso. Agora o objeto entre o centro e o foco. Ó, terceiro caso. O que que acontece aqui? Paralelo vai ser refletido no foco. Incidiu pelo foco, volta paralelo. Perceba que a união agora está lá embaixo, né? Então a imagem ela vai estar, ó, invertida. Ela vai ser real, né? Formada antes do espelho, invertida, e ela vai ser maior que o objeto. Então nós vamos chamar esse terceiro caso de ri maior. Ri maior. Então perceba aí, ó, o objeto muito maior. Olha aqui, ó, essa peçazinha aqui de xadrez. E no espelho a peça ela é invertida e ela é muito maior do que o objeto. Beleza? Então esse é o terceiro caso. Quarto caso é quando o objeto está em cima do foco. Em cima do foco, galera, incide o paralelo, vai ser refletido no foco. Se incidir pelo vértice, volta formando o mesmo ângulo. Ó. Perceba que esses dois raios aqui, ó, eles são paralelos, ou seja, eles não se encontram aqui para a gente ver e ver onde é que a imagem está sendo formada. Segundo os matemáticos, duas retas paralelas se cruzam no infinito. Então essa imagem ela vai estar no infinito. Beleza? A imagem vai estar no infinito. E ela é uma imagem chamada de imagem imprópria. Ok? Vamos agora aqui, ó. O quinto caso do espelho côncavo. E depois nós vamos só para mais um do espelho convexo. Então agora o objeto entre o foco e o vértice. Ó. Incidiu paralelo, volta pelo foco. Incidiu no vértice, volta formando o mesmo ângulo. Perceba que esses dois raios se afastam, ou seja, eles não vão se unir. Então não vai formar a imagem para cá. Já temos o prolongamento dos raios, ó. E bem aqui vai ser a união dos prolongamentos, ou seja, é atrás do espelho. Então essa imagem ela é virtual. O objeto, ó, ele vai ficar em pé, porque está para cima do eixo principal. Então a imagem ela é virtual, ela é direita, né? E ela é maior do que o objeto. Ó. Perceba que ele está maior. Virtual. Ela é direita e ela é maior. E tem muitos casos, certo? Para a gente analisar no nosso cotidiano. Ó. Tem mulher que usa para se maquiar um espelho côncavo e aproxima o rosto. O que que acontece? Ela vai conseguir ver o olho dela maior, certo? Ela vai conseguir ver os porozinhos maior do rosto dela. Ela vai poder fazer ali a sobrancelha de uma forma melhor. O dentista, não sei se você já viu o dentista, ele bota, né, o espelho dentro do seu dente, que é para poder ver o buraco do dente maior. Então perceba, galera, certo? O objeto ele vai ficar maior. Por isso que o dentista ele usa, ó, ele tá colocando o espelho para ver um objeto pequeno e ele vai conseguir ver a imagem dele bem maior. Beleza. E o último caso agora, um objeto diante de um espelho convexo. Beleza, o raio de luz incidiu paralelo, ó, ele vai ser refletido aqui, o prolongamento vem aqui no foco, para dentro do espelho. Se for agora, ó, como que vai para o centro, ele volta. Então perceba que isso aqui, ó, vai estar se afastando. Mas para dentro aqui tem um prolongamento a qual eles se unem bem aqui, ó. Então se bem aqui tem a união, ó, veja que está atrás do espelho, então é uma imagem virtual. Ela é direita, pessoal. Quando tiver em pé é chamada de direita ou direta. É a mesma coisa, certo? Então, essa imagem ela é direita ou direta, porque está em pé. E ela é menor que o objeto. Então, ó, as características, ela é virtual, menor que o objeto e ela é direita. Aí, ó, em alguns locais onde isso aí é utilizado, nós temos as lojas de conveniência. A pessoa às vezes não quer botar uma câmera, mas ela bota um espelho convexo. Qual o objetivo, pessoal? Ele vai enxergar as coisas menores, assim ele tem um campo de visão maior, ele consegue ver a sua loja quase por completo. Tem ônibus que eles usam também, que é para o motorista ele poder ver completo o número de passageiros, se tem algum lá fazendo alguma baderna ou coisa do tipo.
Beleza? Então é muito utilizado nas lojas de conveniência. Vamos para umas perguntas. Antes de nós irmos para as perguntas, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Só lembrando disso aqui. Nós vamos ter 5 tipos de imagens, certo? Do espelho côncavo. Então nós temos bem aqui o vértice, nós temos bem aqui o foco e nós temos bem aqui o centro. Então lembrando, o primeiro caso, o objeto antes do centro, segundo no centro, terceiro entre o centro e o foco, quarto no foco, quinto entre o foco e o vértice e sexto do espelho convexo. Então nós temos aqui, ó, o primeiro, até disse para vocês, é Ri menor. O segundo é Ri igual. O Ri já disse que era real invertida, né? Menor, real invertida igual. Terceiro, Ri maior. O quarto é o chamado de imprópria, que é aquele que a imagem não é formada. O quinto é virtual direito maior. E o sexto, que é o do convexo, virtual direita e menor. Aí tem uma musiquinha que nos ajuda a decorar, que é assim, ó, aquela música dos polegares. Fica assim, ó. Ri menor, Ri igual, Ri maior, pode ser imprópria, vai dar maior, vai dar menor. Ri menor, Ri igual, Ri maior, pode ser imprópria, vai dar maior, vai dar menor. Então a ideia aqui, pessoal, é você saber assim, eu vou dar um exemplo para você. Digamos que uma questão diz que o objeto está entre o centro e o foco. Aí você já sabe fazer o desenho, você vai ver aqui, ó, qual é a posição, ó, é a quinta entre o centro e o foco. Terceira, né? Entre o centro e o foco, é a terceira. Aí você canta a musiquinha, ó, Ri menor, Ri igual, Ri maior, então pronto. É Ri maior, ou seja, o tipo de imagem, a imagem, ela é real, invertida e maior, porque é o terceiro caso. Tranquilo? Vamos para umas questões aqui, ó. Um espelho côncavo tem 80 centímetros de raio. Um objeto real é colocado a 30 centímetros de distância dele. Como será a imagem produzida? Então a questão, ela disse aqui, ó, que tem um espelho que tem 80 centímetros de raio. Pessoal, 80 centímetros de raio nada mais é o raio. Eu já disse para vocês que o raio é a medida do centro, né? Então nós temos aqui, ó, vértice, foco e nós temos o centro. Então a medida do raio do centro é 80 centímetros. Aí ele diz, ó, um objeto real é colocado a 30 centímetros. Se é 30, galera, não está nem aqui na metade, ó. Ele é bem por aqui, ó, 30. Então ele está por aqui, ó, entre o foco e o vértice. Beleza, entre o foco e o vértice. Aí ele pergunta assim, ó, como a imagem será produzida? Certo. Quando o objeto está entre o foco e o vértice, qual é o caso aqui? Então lembra, ó, 1 é depois do centro, 2 no centro, 3 entre o centro e o foco, 4 no foco e o quinto entre o foco e o vértice. Então como é a imagem formada? Aí você canta, ó, Ri menor, Ri igual, Ri maior, pode ser imprópria, vai dar maior. Né? Então vai dar maior, é virtual direita e maior. Então o item correto é o item A, virtual direita e maior. Caso eu estiver indo rápido demais, você diminui aí a velocidade. Se eu estiver devagar, aumenta a velocidade. Se não tiver entendido, manda aí para mim no WhatsApp, certo? Essas dúvidas aí que a gente vai tirando. Ele diz agora aqui, ó, um objeto é colocado a 10 centímetros de um espelho côncavo de distância focal igual a 20 centímetros. Então, perceba aqui agora, ó, nós temos um espelho, vértice, foco e o centro. Ele disse que o espelho tem distância focal igual a 20 centímetros. Então, daqui para cá, ó, 20 centímetros, certo? Que é a medida daqui para essa parte aqui, beleza.
Aí ele pergunta, a imagem do objeto será? Perceba que ele diz que o objeto é colocado a 10 centímetros. Pessoal, se o foco é 20 e o objeto foi colocado a 10, ele está entre o foco e o vértice. Aí que caso é esse? Aqui, ó. Então nós vemos lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto caso. Aí canta a musiquinha, que ele quer saber na imagem. Tá a musiquinha, ó, Ré menor 1, Ré igual, Ré maior, e pode ser impróprio, vai dar maior, então é virtual direita e maior. Então virtual maior que o objeto, item correto, item D de doido. Beleza, tranquilo? Então essa daí ó, a nossa revisão, as questões elas são todas nesse estilo. Eu vou estar fazendo essa daqui por último e vamos estudar agora para a nossa avaliação. Então galera, ó, último aqui, saideira. Um farol de automóvel consiste em um filamento luminoso colocado entre dois espelhos esféricos, côncavos de mesmo eixo, então o eixo principal mesmo, voltados um para o outro de tamanhos diferentes, de modo que todos os raios oriundos do filamento se refletem no espelho maior. Então todos os raios oriundos do filamento se refletem no espelho maior e são projetados paralelo, conforme a figura a seguir. A posição correta do filamento é, pessoal, o filamento de luz ele está bem aqui, ó. Onde é que ele tem que ser colocado em relação ao espelho aqui, ó? Aqui de 1 é 1 e aqui de 2. Onde ele deve ser colocado para que ilumine tudo? Vocês sabem que o refletor ele ilumina apenas uma região. É tanto que se faltar alguma lâmpada, né, no refletor, uma parte lá da quadra ou do campo, seja onde for que esse refletor esteja, vai ficar apagado. E os demais refletores, eles não abrem tipo como se fosse uma lâmpada, né? Eles focam em uma região. Então, pessoal, ó, aqui, para que ele venha para cá paralelo, é necessário que tenha passado por o foco. Porque todo raio que sai do foco, ele é lançado paralelo. Então, com certeza aqui ele está no foco do espelho 1. No foco do espelho 1. E em relação aqui ao espelho 2, ó, perceba que ele tem que lançar e ele tem que voltar pelo mesmo canto que é o foco do maior e poder sair. Então, ó, o raio de luz ele vem, ele volta pelo mesmo canto, vai, que é para poder sair. Beleza? Então, para ele voltar para o mesmo canto, pessoal, é necessário que ele esteja no centro do menor. Por quê? Que é para ele vir e voltar pelo mesmo canto. Centro do menor. Centro do menor. Beleza? Então vamos aqui, ó. A questão pergunta onde é, né, que o filamento, a posição correta do filamento é. Ele tem que estar, ó, em E1 no foco, é para sair do foco e ir paralelo. E no E2 ele vai e volta pelo mesmo canto, que é para poder sair paralelo devido a esse daqui estar no foco, né? Beleza, então ela tem que estar aí, tem A, no centro de curvatura do espelho menor, isso, e no foco do espelho maior. Correto, pessoal. Então essa daqui é o item correto a ser marcado. Ele está no centro de curvatura do espelho menor e ele está no foco do espelho maior. Aqui, ó, centro de curvatura do menor, que é para poder ir e voltar, e no foco do maior, que é para poder vir e poder sair aqui na regiãozinha paralelo. Beleza? Então essa foi a nossa revisão, pessoal. Desejo a todos vocês um abraço e boa prova. Valeu!